Nos últimos anos, eu percebi uma coisa estranha sobre mim, e provavelmente sobre você também. A gente vive reclamando que está cansado, sem tempo, sem foco. Mas, ao mesmo tempo, passa horas vendo vídeos sobre como ter tempo e foco. Ironicamente, é o que você está fazendo agora. E tudo bem, eu também já fiz isso. Mas chega uma hora em que você percebe que o problema não é falta de motivação. É excesso de distração. E o pior, a gente se acostumou a se distrair. Nosso cérebro virou um cachorro que corre atrás de qualquer notificação. Então, um dia, cansado de me sabotar, eu decidi testar algo simples. A regra de 10 minutos. Parece besta, mas foi o que literalmente reprogramou meu cérebro. E se você me der só esses próximos minutos, eu te explico exatamente como, sem promessas mágicas, sem papo de coach, só lógica e prática. A verdade sobre o seu cérebro, que você ignora todos os dias. Seu cérebro não é preguiçoso. Ele é eficiente. Ele não quer gastar energia em nada que pareça desconfortável. Por isso é tão fácil abrir o TikTok e tão difícil abrir o Word. Uma exige nada. A outra exige tudo. E quando algo exige esforço, o cérebro grita, depois eu faço. E o depois nunca chega. Você conhece bem essa história. Foi aí que eu percebi, eu não precisava lutar contra o cérebro. Eu precisava enganar ele. A regra dos 10 minutos. A regra é simples. Quando você não quiser fazer algo, estudar, treinar, escrever, trabalhar, você fazendo por apenas 10 minutos. Sem pressão para continuar, sem compromisso com o resultado. Só 10 minutos. E, adivinha? 90% das vezes, o cérebro se adapta. Você começa com má vontade. Mas quando o corpo entra no ritmo, o cérebro percebe. Ah, isso nem é tão ruim assim. E você continua. A regra não é sobre produtividade. É sobre inércia mental. Nada é mais difícil do que começar. Mas, depois que você começa, o resto vem quase no automático. O cérebro adora mentiras úteis. Parece bobo, mas essa pequena trapaça é poderosa. Seu cérebro acredita no que você repete. E se você repete só 10 minutos, ele relaxa. Mas quando percebe, já foram 40. E quando termina, você se sente um gênio. O segredo está aí, não é força de vontade. É truque. Porque força de vontade é como bateria de celular. Dura pouco e descarrega rápido. Mas sistema e rotina são tomadas de energia infinita. As 10 minutos viram um ciclo. O curioso é que quanto mais você pratica a regra, mais o cérebro aprende a respeitar o início. Ele entende que começar significa produzir dopamina de verdade, e não só dopamina de tela. E isso muda tudo. Você deixa de procurar motivação antes de agir. E começa a agir para criar motivação. Inversão completa. A verdade sobre a procrastinação, que ninguém quer admitir. Todo mundo diz que procrastina porque é preguiçoso. Mentira. Você procrastina porque tem medo. Medo de não ser bom o bastante, de errar, de parecer burro, de começar e falhar. Então você finge que está esperando o momento certo. Mas adivinha? Ele nunca chega. A regra de 10 minutos corta o medo pela metade. Porque você não está prometendo vencer, só tentar. E tentar é muito menos assustador do que mudar a vida inteira. O efeito colateral, positivo. Depois de umas semanas praticando, algo interessante acontece. Você começa a aplicar a regra em tudo. 10 minutos para limpar a casa. 10 minutos para ler. 10 minutos para responder mensagens que você vem evitando há dias. E de repente, sua vida não parece mais um caos. Tudo começa a andar. Devagar, mas sempre. E é aí que o cérebro entende. Pequenas ações diárias valem mais que surtos de energia aleatória. A armadilha que te impede de mudar. Mas, claro, vai ter aquele dia que você não vai querer nem os 10 minutos. E é aqui que a maioria falha.
Acham que consistência é nunca falhar. Não é. Consistência é errar e voltar rápido. Quem desiste um dia e volta no outro, vence. Quem se culpa e desaparece por uma semana, perde. Seu cérebro não quer perfeição. Ele quer progresso. E progresso não é linear, é vivo, bagunçado, cheio de recaídas. Mas continua. O que 10 minutos realmente significam? 10 minutos por dia é 3.650 minutos por ano. Mais de 60 horas de prática. Sabe o que dá para fazer em 60 horas? Aprender o básico de uma nova língua, escrever um livro curto, montar um negócio, mudar o corpo. Mas a maioria prefere dizer que não tem tempo. Tempo você tem. Você só gasta errado. O dia que meu cérebro clicou. Lembro da primeira vez que percebi que a regra estava funcionando. Eu sentei para escrever só 10 minutos. 3 horas depois, eu ainda estava ali, sem perceber o tempo passar. E eu pensei. Talvez o problema nunca tenha sido falta de foco, mas falta de começo. O mundo é barulhento. Você não precisa ser. Vivemos num mundo que te ensina a correr antes de andar. A começar um projeto já pensando na monetização. A estudar já pensando em viralizar. Mas as coisas boas nascem do silêncio e da repetição, não do hype. Os 10 minutos te forçam a desacelerar para acelerar de verdade. Porque o segredo não é ser rápido. É ser constante. E a constância só começa quando você tira o primeiro passo da frente. A parte que ninguém te conta. Você vai tentar aplicar isso e vai rir. 10 minutos? Sério? Mas depois de uma semana, vai perceber que seu cérebro começa a pedir mais. Ele quer continuar. E esse é o momento em que você venceu. Não o mundo. Você mesmo. Então, hoje, eu te deixo um desafio. Escolha uma coisa que você vem adiando há meses. Aquela que te assombra quando deita para dormir. E dedica 10 minutos para ela hoje. Sem pressa, sem perfeição, sem promessas. Só 10 minutos. E se amanhã você fizer mais 10, parabéns. Você acabou de mudar seu cérebro. A regra de 10 minutos não é mágica. Mas é o empurrão que separa quem sonha de quem faz. Então, você vai continuar esperando a motivação chegar? Ou vai começar o cronômetro agora?